Existe alguma chance de o São Paulo atravessar o Corinthians e fechar a contratação do lateral esquerdo Henrique? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta e conta também sobre a nova proposta feita pelo Corinthians por um jogador que é chamado de Haaland paraguaio. Falo também sobre o Palmeiras, que fechou com um superávit importante no primeiro semestre de 2024. Já no Flamengo, o presidente Rodolfo Landim abriu o jogo sobre várias questões. Falo ainda sobre Ronaldo Fenômeno e seu lucro com a passagem pelo Cruzeiro. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento da líder mundial no segmento de apostas esportivas. Eu tô falando da Bet365, que ainda preparou uma promoção até R$500 de bônus para você antes mostrar jogos dessa quarta-feira por Copa do Brasil, decisão, valendo vaga na próxima fase. Teremos Bragantino e Atlético Paranaense, vou de vitória do Bragantino, tem Atlético Mineiro e CRB, vou de vitória do Galo, tem Bahia e Botafogo, vou de empate. Para completar, queria destacar também as apostas aumentadas, que são promoções que a Bet365 faz. Que tal ir nessa segunda, em que Fluminense e Juventude se enfrentam, partida precisa ter mais de 2 gols, Fluminense precisa vencer o Juventude e ainda se o John Arias finalizar pelo menos 2 vezes, você pega uma cotação de R$6 para cada real apostado. Para completar, ainda destaquei os principais jogos da noite. Palmeiras e Flamengo, em caso de empate, R$3,50 para cada real apostado. Já no confronto entre Grêmio e Corinthians, a vitória do Grêmio paga R$2,05. E aí, tá pronto para fazer sua fezinha? Link no comentário fixo e na descrição do vídeo. Clique em qualquer um deles, faz seu cadastro, só não esquece de utilizar o promo code Nicola. Dessa maneira você tem 50% de bônus no valor do seu depósito, bônus máximo de R$500. Lembrando que você precisa fazer um depósito de no mínimo R$30 e precisa ter 18 anos de idade ou mais para se divertir comigo na Bet365, beleza? Vem! Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco. O primeiro classificado para a fase de quarta de final da Copa do Brasil foi com um sufoco, foi com dificuldade, foi sem jogar bem, mas com vitória por 1-0 contra o Atlético Goianiense, o único gol da partida marcado por Lucas Piton. Só para completar sobre o Cruz Maltino, Felipe Coutinho pode voltar antes das 4 semanas previstas por conta de uma lesão muscular. Ele havia sentido essa lesão num treino na última segunda-feira. Já o Goiás anunciou Wagner Mancini como seu novo técnico, logo Mancini que trabalhava no rival Atlético Goianiense. E o Mancini pediu e o Goiás contratou o Hever como seu auxiliar técnico, o Hever que desde que se aposentou trabalhava na comissão técnica do Atlético Mineiro. Quero contar ainda que Fabrício Bustos tem forçado a barra para deixar o Internacional. Ele é um pedido de Marcelo Galhardo, novo comandante do River Plate. Saideira do Giro de Notícias, Daniel Júnior, o Danielzinho, é novo reforço do América. Coelho conseguiu a contratação do atleta por empréstimo até o fim da temporada junto ao Vitória. Se quiser comprar o jogador, 50% dos direitos econômicos por €1 milhão. Daniel Júnior, que tem 22 anos de idade, 60% dos direitos presos ao Vitória, 30% pertencem ao Palmeiras e ainda tem mais 10% do Cruzeiro. Bora falar agora sobre as chances de acesso e de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos é o grande favorito a subir, de acordo com números e projeções do GE. O Santos aparece com 91% de chances de acesso à primeira divisão, Peixe que terminou o primeiro turno do campeonato na liderança. Só para complementar, entre os times com mais chances de acesso, o Sport aparece em segundo com 51%, Novo Horizontino tem 50%, Mirassol com 48%, Ceará com 32% e o América com 25%. Na parte de baixo da tabela, na luta contra o rebaixamento, situação muito delicada de 2 clubes paulistas. O Guarani tem 96% de chances de queda para a Série C, enquanto o Ituano aparece com 94%, Ituano que já havia caído no Campeonato Paulista. Brusque com 75%, Chapecoense com 41% e Botafogo com 35% são outros sérios candidatos ao descenso.
Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro para contar um pouquinho do perfil dos acionistas, dos donos da SAF do Atlético. Quero começar falando sobre o mais recente acionista, Daniel Vorcaro, jovem, dono do Banco Master, alguém com enorme capacidade financeira, muitos milhões de reais na conta. Importante destacar que ele não tem atuação no departamento de futebol, até porque não faz parte do comitê do futebol que foi criado para auxiliar o executivo de futebol, o Vitor, nas decisões. Já Rubens Menin, o principal acionista do Galo, é o mais tranquilo de todos, sempre com um pensamento macro no projeto a médio e longo prazo. O filho dele, Rafael Menin, é o mais executivo de todos, enxerga totalmente as coisas voltadas com o olhar financeiro. O que tem um custo-benefício bom, onde é que o Galo pode se dar bem do ponto de vista financeiro e por aí vai. Para completar, tem ainda o Ricardo Guimarães. Esse é o mais antigo na história do clube, mais passional e intempestivo do que os outros, até porque já viveu muitas glórias, mas momentos de enorme dificuldade, pressão e resultados ruins à frente do Clube Atlético Mineiro. E você, o que pensa sobre a SAF do Galo? Você está contente? Que nota você dá de 0 a 10 para tudo que está rolando até agora? Bora falar agora sobre o Palmeiras, com duas notícias. A primeira delas, o Verdão fechou o primeiro semestre de 2024 com um superávit de 25 milhões de reais. Tem um lado positivo e o lado negativo dessa história. O lado positivo é muito difícil que você tenha saldo positivo no primeiro semestre. É geralmente o semestre mais complicado, com menos receitas. O segundo semestre garante enormes entradas de dinheiro por conta das participações nos torneios. Então, é legal que você tenha conseguido um superávit de 25 milhões de reais nesse período mais complicado. O ponto negativo dessa história é de que o Palmeiras conseguiu um superávit bacana, mas no momento de vendas extremamente grandes. Tem a entrada do dinheiro do Endrick, tem a venda do Estevão, entre outras negociações. Só para completar sobre o Verdão, o Palmeiras acaba de celebrar um acordo com a Prefeitura de São Paulo para o pagamento de 71 milhões de reais de impostos. Tudo relacionado ao ISS, o Imposto sobre Serviços. A Prefeitura vinha cobrando muito os clubes paulistas grandes em relação a essas dívidas. O pagamento desses 71 milhões de reais será feito em 120 parcelas ao longo dos próximos 10 anos. Vamos acompanhar como é que Corinthians e São Paulo também vão realizar esses acordos. Bora falar agora sobre Rodolfo Landim. O presidente do Flamengo decidiu abrir o jogo e conversou com a jornalista Daniela Boaventura sobre uma série de temas, sempre com respostas curtas, fazia parte da brincadeira. Ele foi perguntado sobre o título que ele mais quis conquistar, ou que ele mais quer conquistar em 2024. A resposta: Libertadores e Brasileirão. Contratação mais difícil da gestão dele: Arrascaeta. A compra de melhor custo-benefício: Pablo Mari, Eric Pulga e Fabrício Bruno. O maior sonho da janela de transferências, ele respondeu: Claudinho. Já contei para vocês que a negociação entre Flamengo e Zenit acabou. O time russo se recusou a vender o Claudinho para o Fla. Gol que ele mais comemorou como presidente: do Gabigol na final da Libertadores de 2019 contra o River Plate. O Landim também pediram ao Landim que ele completasse a frase: o Tite é ... a resposta muito diferenciado. Para completar ou para finalizar, pediram que ele definisse o Gabigol em uma palavra e a resposta foi: predestinado. Flamengo que enfrenta na noite dessa quarta-feira o Palmeiras no Allianz Parque, e o Verdão precisa vencer por 3 gols de diferença para conseguir a classificação direta. Vitória por 2 gols de diferença leva a decisão para pênaltis, até porque no jogo de ida no Rio de Janeiro, o Flamengo venceu por 2-0. E é aqui que vem a informação: o Flamengo não perde por 3 gols de diferença para o Palmeiras há 45 anos. Quero falar agora sobre Ronaldo Fenômeno, que teve lucro com sua passagem pelo Cruzeiro. Aí você deve estar se perguntando: mas Nicola, ontem você contou que o Pedrinho BH, o novo dono da SAF do Cruzeiro, desembolsou só 250 milhões de reais para comprar as ações do Ronaldo. Pois bem, foi isso mesmo. Só para contextualizar, lá atrás, quando decidiu comprar a SAF do Cruzeiro, Ronaldo prometeu investir 400 milhões de reais. Isso ao longo dos anos. Só que nos 3 anos em que ele esteve à frente do clube, o investimento foi de 200 milhões de reais. Ao vender a SAF do Cruzeiro por 250 milhões de reais, com a lembrança de que no ano passado Pedrinho BH já havia feito um aporte de 100 milhões de reais, dá para dizer que o Ronaldo Fenômeno teve lucro
com sua passagem pelo Cruzeiro e também fez muito bem ao clube. Sei que tem muito torcedor do Cruzeiro bravo com o Ronaldo, entendendo que a participação dele foi pequena, que ele investia muito menos do que o Pedrinho BH, o que é uma realidade, mas ele assumiu o clube no pior momento da sua história, time indo para a terceira temporada de Série B, devendo para Deus e todo mundo, e foi o Ronaldo e sua equipe que conseguiram consolidar um Cruzeiro hoje muito mais profissional, sério, com processos e capaz de brigar pelo título do campeonato nacional. Então, só para completar, o Pedrinho BH havia investido 100 milhões de reais no ano passado para aquisição de 20% das ações, pois mais 250 milhões de reais agora. Esse pagamento vai ser feito ao longo de 11 anos, além de uma propriedade que ele repassou ao Ronaldo Fenômeno como parte do pagamento. E aí, bom negócio? Mau negócio? Use o espaço para comentário e diga o que você pensa sobre as cifras que eu apresentei. Bora falar agora sobre uma curiosidade que vem de Portugal. Bruno Vicentim, ex-vice-presidente do Cruzeiro, ele dirigiu o clube de 2015 a de 2017, e seu pai, que se chama Ricardo Vicentim, foram campeões de divisões em Portugal. O Bruno à frente do Santa Clara na segunda divisão e o Ricardo à frente do Alverca na terceira divisão do Campeonato Português. A partir desse sábado, o Bruno estreia com o Santa Clara na elite do futebol português, enquanto o seu pai dirige o Alverca na segunda divisão. E ambos conseguiram os títulos com muito merecimento. O Santa Clara, por exemplo, registrou recorde de pontos em toda a sua história. Foi só o segundo título nacional do clube, desde que ele foi fundado. Já o Alverca volta à segunda divisão do futebol português depois de 20 temporadas. Quando o Ricardo comprou a SAF do Alverca, em 2018 o clube ocupava a quarta divisão nacional, subiu para a terceira e agora vai disputar a segunda divisão portuguesa. Bora falar agora sobre o Corinthians, que decidiu aumentar a proposta para contratar o Haaland paraguaio. Calma. Quem diz sobre Haaland paraguaio é a própria imprensa de lá, se referindo a Alex Arce, centroavante de 29 anos de idade, que tem uma história muito bonita. Durante a pandemia, desempregado, sem conseguir clubes para jogar, ele vendia como ambulante em sua cidade natal, lá no Paraguai, uma série de coisas. Em uma entrevista recente, o próprio Alex Arce contou que vendeu redes e cobertores, era a única forma que ele tinha de levar dinheiro para casa para sobreviver. Pós-pandemia, foi contratado pelo Independiente Rivadavia, da Argentina, e fez números impressionantes, tendo sido comprado nessa temporada por 3 milhões de dólares pela LDU. Até por isso, a primeira proposta do Corinthians de 2,5 milhões de dólares foi prontamente recusada. O Corinthians já subiu a sua oferta para 4 milhões de dólares e a LDU do Equador tem afirmado que não faz negócio por menos de 5 milhões de dólares. A tendência é que as conversas prossigam. O Corinthians está bastante interessado em fechar com esse atacante paraguaio. Só para completar sobre o timão, Alex Santana teve lesão de grau 3. Essa lesão muscular deve tirá-lo de campo por 3 meses. É o pior do cenário, o jogador que havia caído muito bem no meio-campo corintiano. Por último, mas não menos importante, André Ramalho precisa de descanso. O departamento médico constatou uma chance grande de lesão. Existe a possibilidade dele ser poupado no jogo de hoje contra o Grêmio em Curitiba. Bora fechar o vídeo para repercutir uma informação que correu nas redes sociais. Existe a chance de o São Paulo dar um chapéu no Corinthians para contratar o lateral esquerdo Henrique, aquele jogador revelado no Vasco, 30 anos de idade, e que acaba de deixar o Lyon. Ele não teve o contrato prorrogado no futebol francês. Tem algumas novidades importantes sobre o tema. A primeira delas, o jogador foi oferecido para o São Paulo, assim como foi oferecido para o Grêmio. A ideia dos empresários do jogador é encontrar um clube no Brasil depois que ele fracassou nos exames médicos com o Nantes. Depois de sair do Lyon, ele se acertou com o Nantes, o contrato teria duração de 3 anos, mas o Henrique foi reprovado nos exames médicos. Diante desse cenário, busca-se clubes interessados no futebol brasileiro. Sem acordo com o Corinthians, a coisa tem demorado mais do que se imaginava, o nome foi sugerido para o São Paulo e para o Grêmio. Posso assegurar que no São Paulo não haverá acordo. Uma pessoa do São Paulo, na manhã dessa quarta-feira, me assegurou que o nome dele está descartado. Em relação ao Corinthians, as negociações prosseguem, mas o Timão está adotando o máximo cuidado possível depois da informação de que ele foi reprovado nos exames médicos lá na França. Se ele for contratado, a negociação deve ter um salário fixo pequeno e o restante atrelado a número de jogos disputados. Logo, lateral esquerdo com problemas é algo que o Corinthians não quer passar de novo. Palácios chegou do futebol americano, jogou uma vez, se machucou e não conseguiu mais entrar em campo.
Só para completar, São Paulo busca reforços, mas não está tão desesperado assim. A avaliação é de que o elenco atual é bom e dará conta do recado nas 3 competições. Você concorda, discorda? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra. Tchau!